que é qual que é a ideia, né, do desenvolvimento territorial? Não é ir para lá e dizer o que eles vão fazer, nenhum projeto pode fazer isso, né? E aí a gente chega e vê a diversidade, vê a criação, a criatividade do brasileiro, a identidade. Então, a gente quer um turismo, claro que a gente quer, mas a gente não quer um turismo de multidão que chega jogando plástico, acabando com a identidade do local. Não, a gente quer isso aí, esse projeto aí, os luzes, né? Eu já notei aqui, arte luzes. Isso, são maravilhosos. Isso, é isso que a gente quer. Então, podemos agora dar uma olhada nas perguntas que vieram, Cainha? Posso só fazer mais uma provocação, mais um spoiler? Porque manda, você faz o que você quiser. Você deixou a bola assim no ar, eu falo, ai meu Deus, eu preciso pegar essa bola. Em momento de Copa do Mundo, eu preciso pegar essa bola. Então, estou me sentindo a Alisson aqui já. Então, o que acontece? Você falou de turismo, eu acho que isso é super importante, né? Tem o turista que chega com o pé na porta, e esse pode ficar na terra dele, obrigada, não precisa vir. E tem o turista que pede licença para entrar. A questão é que muitas vezes ele pede licença para entrar, ele entra e não vê nada. Porque se quem está na sala não conta, ele não é obrigado a saber, né? Então, tem um outro projeto que a gente está, enfim, do qual a gente está participando, que é de uma outra cidade, no outro extremo do estado, que é o Vale do Paraíba, mas o Vale do Paraíba paulista com fim com Minas Gerais e São Paulo, e Rio de Janeiro, desculpem. Que era chamado de Vale Histórico, enfim, e que também é uma região de muito baixo IDH, que, curiosamente, e isso a gente nas escolas, inclusive em São Paulo, não aprende, já foi a região mais rica do país, mais próspera do país, financiou a Guerra do Paraguai, tinha moeda própria, avalizou a coroa, enfim, então era uma coisa assim, na época do café, porque, claro, era grande. Foi por lá que Dom Pedro passou para pegando a bênção de todo mundo para poder declarar a independência, porque senão não teria. Então, a gente vai entendendo muitas das coisas do nosso país a partir desses percursos. E lá a gente desenvolveu, a convite do SEBRAE, o Plano Territorial do Vale das Histórias. E abro parêntese. Era o Plano Territorial do Vale Histórico. Quando a gente começou a se debruçar sobre o território, a gente falou, não, mas aqui tem coisa errada. Porque o Vale Histórico, no entendimento das pessoas que aqui estão, muitas vezes se remetem a um passado, que é o passado registrado nos livros, muito excludente, inclusive, de quem participa dessa história das verdades únicas, e tolhe as pessoas a capacidade de sonhar esse exercício de pensar o futuro, porque os jovens, em especial, falam, entende, foi uma região super rica, é bonito, tem um patrimônio edificado das fazendas, maravilhoso, mas o que traz para mim para frente? Tchau, quando eu terminar o ensino médio, um abraço, vou embora. A gente falou, está tudo errado. Está tudo errado porque a história, nesse caso, está assim, servindo muito mais como um lastro do que efetivamente como uma plataforma, né, de futuro. E aí a gente propôs que, a partir do que as pessoas nos trouxeram, e isso a gente foi conversando com as pessoas, não fosse o Vale Histórico, fosse o Vale das Histórias. E traga você também a sua, inclusive você turista, mas as pessoas que aqui estão. E para nossa satisfação, porque isso foi uma coisa que a gente, enfim, a gente ofereceu, a gente doou, digamos assim, como olhar, o governo do estado de São Paulo adotou a região Vale das Histórias, refraseou o ano passado, esse ano, Vale Histórico virou Vale das Histórias, que não é pouca coisa, né? Porque eu acho que é um reconhecimento de que tem muito mais o que fazer a partir das pessoas que lá estão. Mas isso tudo, para dizer para vocês, tem uma cidade chamada Areias, de 3.000 e poucos habitantes, onde há um casal, o Gabriel e o Angelito, que tem o Angelito Café, que são dois açougues também. O Gabriel é gastrônomo e o Angelito é artesão. E aí a gente falou, meninos, olhem só, o que a pessoa, quando entrar, vai encontrar? Né? Porque ela tem aquilo que é visível, mas ela não tem as histórias por trás do que é visível. E aí a gente começou a brincar, e a coisa deu certo, um projeto chamado Memória Viva de Areias. E o que é a Memória Viva de Areias? A gente foi, de novo, se meteu em arquivo histórico, leu jornais do século XIX, fez um super levantamento e conversou pra caramba com todo mundo, para entender as histórias, não a história de Dom Pedro, quando por lá passou, mas é o que a gente chama de historiografia social, né? Que é o dia a dia das pessoas. Então, ok, Revolução de 32, ali a gente está na fronteira com Minas e com o Rio, que era a capital do país. Revolução de 32, chegou o exército governista, depredou o cartório, detonou um monte de coisa, enfim, as histórias mais escabrosas. A gente se meteu, inclusive, nos arquivos do Tribunal Militar, para vocês terem uma ideia, né? Para ler o que tinha acontecido em 32. E aí a gente, conversando com uma senhora, a professora Aparecida,
que tem uns 70 e tantos anos, ela falou, olha, a minha mãe, a senhora Otacília, era costureira. E a gente tem ali a Serra da Bocaina, né, que hoje é Parque Nacional da Bocaina, que foi criado durante o período militar como buffering de Angra, porque falando, se der alguma zebra ali na usina, a gente tem ali a proteção, ou seja, não por menos. Mas, enfim, a dona Otacília vivia de fazer bordado para as moças casadoiras da Serra da Bocaina, que naquela época era um pomar. Então, as frutas temperadas, ou seja, clima temperado, pêssego, etc., vinham da Serra da Bocaina, antes de virar parque. Então, a minha mãe, quando as mocinhas estavam fazendo enxoval, ia de charrete, que vinham buscar, ia com sua máquina de costura e fazia lá o bordado, o enxoval todo e voltava. Quando a gente foi avisado que as tropas governistas estavam vindo e arrasando tudo no meio do caminho, o meu pai teve a inspiração de levantar a tábua do assoalho da sala, esconder a máquina de costura, para a gente fugir, e muita gente fugiu para as cavernas, para as grutas, foi para outra cidade. Sobraram 2 pessoas que ficaram lá para dizer, oi, estamos aqui, mas todo mundo caiu fora, porque né, sabiam que, inclusive, tínhamos atrocidades, em especial com as mulheres, como vocês podem imaginar. Então, a partir disso, esconderam lá o ganha-pão da família, que, por sorte e inspiração do pai da professora Aparecida, quando voltaram, estava lá. Essa história da máquina de costura da dona Otacília não foi registrada em lugar nenhum. Né? Aliás, tampouco foi tudo que rolou durante a década de 32 para quem era a população civil. Né? Então, quando a gente vai resgatando essas histórias, o que a gente foi fazendo? A gente compôs uma cartilha escolar, porque a molecada de hoje não sabe, os pais da molecada de hoje não sabem, os avós talvez saibam, mas essas histórias estão se perdendo. Sim. Então, a gente fez uma cartilha com 22 contos, que são em linguajar de 5ª série, para que as crianças nas escolas entendam as histórias e a memória viva de Areias. E esses meninos maravilhosos, maluquinhos de todo, que nem a gente, criaram um jogo de memória das memórias. Então, o que eles fizeram? Olha. Como o Angelico é artesão, ele fez um joguinho de memória, eu acho que eu até tenho aqui alguma coisa. Deixa eu ver, em algum lugar eu tenho. Ele fez umas pecinhas de biscuit maravilhosas. Por exemplo, Monteiro Lobato foi procurador ali durante 4 anos. Então, a pecinha... E tia Anastácia era de Areias. Tia Anastácia existiu, era dele. Então, a pecinha da tia Anastácia, do Monteiro Lobato, são as sobrancelhas de Lobato, que são muito próprias, né? Aqueles... Então, uma pecinha, o jogo da memória. Por quê? Porque daí a criança colore com canetinha aquelas pecinhas e leva, ela faz, ela ganha, é dela, ela leva para casa e conta para os irmãos, e joga com os pais, joga com os avós, para além da cartilha da escola. Então, como é que você vai mostrar para o turista o que rolou ali se você não souber, né? E aí a gente está participando dessas histórias que vão ser lançadas. Ah, e tem mais também, olha como esses meninos são incríveis. E daí, fora isso tudo, tem um projeto de lei que está tramitando, e espero que Areias, de fato, abrace isso e seja muito inspiradora para outros municípios, convertendo a educação patrimonial em lei para as escolas municipais. E daí justo tem essa cartilha para que as crianças possam estudar, além do joguinho de memória que vão lançar. E isso deve ser lançado na Festa de Santana, que é a padroeira da cidade, agora dia 26 de julho. Ou seja, tem um mês para eles aprenderem. Mas está assim. E daí a gente fala, como é que você, que trabalha com artesanato, não vai fazer o imãzinho da tia Anastácia, entendeu? Não vai colocar a colher de pau para o cara perguntar, mas escuta, o que é essa colher de pau? Ah, senta aqui que tem história. E você vai, puxa. É isso. Você me lembrou uma coisa agora, Cainha, que lá atrás, na Agenda 21, a gente tinha uma Agenda 21 para a escola, onde se fortalecia essa educação patrimonial. As crianças iam buscar as histórias em casa para contar na sala de aula, para transformar em matéria. Tá lá previsto na cartilha da Agenda 21 escolar, há algumas décadas ali atrás, né? Então é incrível, né? Como a gente tem muito pano para manga. Opa! Tem muito pano para manga, né? Tem muita história. Tão relativamente barato. Então, assim, quando a gente fala de ecossistema, até para fazer o gancho, a gente, de fato, partir para as pessoas, para as interações com as pessoas que já devem estar aqui. Mas e a minha pergunta e meu comentário? Mas, quando a gente fala de ecossistema, não são só as cadeias produtivas, mas é todo esse amálgama que vai dando uma plataforma de criatividade para que
os profissionais criativos, inclusive, possam se abastecer. E dou um exemplo muito prosaico, mas maravilhoso. A gente se debruça muito sobre a economia criativa na Ásia, né? Tem sido muito nosso... Aliás, foi esse meu tema de pós-doc agora, e a gente vai participando de um livro que vai ser publicado pela professora Marta Bez, do Rio Grande do Sul, da Fevale, sobre economia criativa na Ásia, que a gente não estuda, né? Então, mais uma vez, é para a gente levantar essas bandeiras e ver o que está rolando lá. E quando a gente pega um país como a China, em que pese tudo que a gente sabe de China, país autocrático no mínimo, né, revolução cultural, enfim, tudo, é muito interessante, porque a gente percebe que, ao longo dos últimos 10 anos, a Cláudia Conste, que está aqui, vai me corrigir se eu falar algum número errado, ao longo de 10 anos, eles foram inaugurando 20 museus por mês. Museus por mês. Por quê? Porque na minha interpretação, que devora os planos quinquenais para entender para onde o mundo vai, etc., porque a China é a China, né? E a gente já viu que o mundo vai muito para onde a China vai batendo o martelo. Assim, como é que você concilia aquelas terras raras, alta tecnologia, etc., etc., com, afinal de contas, o que a gente está discutindo aqui? E os museus, 20 museus por mês. E agora pensem se está errado o meu raciocínio. Né? Claro que eu não conversei com o Xi Jinping, mas, enfim, vejam se está errado. Eu preciso ter pessoas que são criativas, apesar de viver em um país que não é necessariamente o mais aberto à expressão de discordâncias e muito menos ao acesso a informações. Como é que eu mantenho as pessoas criativas sem que elas possam ser? Então, eu preciso criar um ambiente propício à criatividade, sem que isso gere questionamento necessariamente ao que eu estou preconizando como política de governo, né, ou de Estado, no caso deles. Então, eles vão oferecendo às pessoas possibilidade de expansão de horizontes de criatividade a partir, inclusive, dos museus. Não tem como concretizar o que eles preconizaram no plano quinquenal que foi publicado agora em março, que é a cartilha, né, aí assim, a política de Estado para os próximos 5 anos, se a gente não entender o que eles estão fazendo com os museus na China. E é por isso que eu falo, o ecossistema não é só a economia do artesão isolado. É tudo junto, inclusive as terras raras. Então, isso da gente falar, não, porque, né? Assim, galera, tem que pensar junto, tem que abraçar a economia a favor da cultura e não contra. Porque não adianta você fingir que não tem que pagar as contas, porque alguém vai pagar suas contas. Tem que unir arte, cultura com ciência e tecnologia, porque esse é o mundo que a gente está tentando unir para vencer os desafios nos quais a gente se meteu, né?